A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, o seu dia, de uma forma poderosa e extraordinária. Em primeiro lugar, hoje aqui no vídeo de hoje, eu quero agradecer a todos vocês que estão compartilhando. Nós alcançamos 880 pessoas, 880 inscritos. Claro que para a gente não representa apenas um número, não. Ficamos felizes porque a cada dia Deus está trazendo através de vocês almas para esse canal, porque o nosso objetivo é ganhar almas. Nós temos que agir como aqueles amigos daquele paralítico que desceram ele pelo telhado. Eles levaram aquele homem paralítico até o Senhor Jesus. E nós temos que agir da mesma forma, Nós temos que levar outras pessoas até Jesus, porque é dele que falamos aqui. Nós apresentamos Deus através desse canal, o Evangelho. Então, a cada dia que o número de inscritos está aumentando, é o número de almas que Deus está trazendo aqui até esse canal através de você que está me acompanhando agora. Então, quando acabar o vídeo, compartilhe no WhatsApp, e as pessoas que você compartilhar, peça para poder se inscrever. Tá certo? Nós não estamos aqui falando de religião ou placa de igreja, não. Nosso Deus, ele é um só. Ele é o Deus que não faz acepção de pessoas. E o próprio Senhor Jesus, ele disse que nós devemos levar o Evangelho a toda criatura. Então, seja você católico, seja você ubandista, seja você de qualquer denominação. Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus. Eu sou o pastor Felipe. Se você é nova aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E se você não é inscrito, é tão fácil se inscrever. Só é você clicar aqui embaixo, inscrever-se. Clicou, você vai estar inscrito no canal. Ou, se você tem dificuldades, peça para alguém te ajudar. Curta o vídeo, deixa aí o seu like, clica aí no legal. Não é aquele assim não, é para dar o legal. E nos comentários deixe o seu pedido de oração. Só compartilha o vídeo depois que terminar. Assista, acompanhe até o final. Prepare o seu copo com água, o meu já está aqui, preparado. Daqui a pouco nós vamos consagrar a água ao nosso Deus e orar também por você. A minha Bíblia, ela está aberta no livro de Mateus capítulo 14. E a partir do versículo 22, a palavra de Deus, ela relata uma passagem em que diz assim o título: Jesus anda por sobre o mar. Existem duas coisas que atrapalham o ser humano. Existem muitas, mas essas duas coisas atrapalham as pessoas em muitas situações. Uma se chama o medo e a outra a dúvida. Porque Pedro, ele teve uma grande oportunidade de andar por sobre o problema que ele estava enfrentando. Mas, porém, o medo, a dúvida, fez ele naufragar. Olha o que diz aqui no versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Ou seja, Jesus, ele despediu ali, os discípulos e também estava se despedindo das multidões. Os discípulos entraram no barco e foram, até o local que Jesus tinha ordenado. Porém, Jesus, ele foi até o monte orar sozinho, E as multidões já tinham sido ali despedidas. Aí no versículo 24 diz assim, entretanto, o barco já estava longe. O barco de quem, pastor Felipe? Onde estavam os discípulos, só que Jesus não estava com eles. Jesus estava no monte orando. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, ou seja, o vento não estava ajudando a embarcação a navegar. A Bíblia diz que o vento era contrário, e se o vento era contrário é porque estava cooperando para que aquela embarcação naufragasse.
A Bíblia diz aqui no versículo 25 que na quarta vigília da noite. Que horário é esse? A noite ela é dividida em 4 vigílias. Se você não sabia disso, passe a saber agora. A noite ela é dividida em 4 vigílias, o período da noite. A primeira vigília é de 6 horas até as 9. Cada vigília tem 3 horas de duração. É de 6 até as 9. A segunda vigília é de 9 até meia-noite. A terceira é de meia-noite até 3 da manhã. E a quarta e última de 3 da manhã até 6 horas. Então, se Jesus ele foi ter com os discípulos na quarta vigília da noite, ele foi no período entre 3 da manhã e 6 horas da manhã, ou 3 da madrugada e 6 horas da manhã. E a palavra de Deus diz que quando Jesus apareceu ali em alto mar, Jesus estava andando por sobre o mar. Olha que coisa extraordinária, não é verdade? E observa que a Bíblia não relata se os discípulos tinham ali chamado pelo Senhor Jesus, mas ele veio, sabe por quê? Antes que você peça o socorro de Deus, antes que você peça a ajuda do Senhor Jesus, ele já veio há muito tempo te ajudar. Sabe por quê? Ele sabe e conhece as nossas necessidades. Então, certamente Jesus estava ali em oração e viu que os discípulos estavam ali em uma situação de apuros. E a Bíblia diz que ele estava ali, veio ter com os discípulos andando por sobre o mar. E no versículo 26 diz assim: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. É isso mesmo. Ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Ou seja, eles não reconheceram ali o Senhor Jesus e certamente eles não acreditariam, Jesus andando por sobre as águas, porque a gente nunca ouviu falar que alguém conseguiu andar por cima das águas. Não é verdade? E certamente eles ficaram ali com medo, achando até que era um fantasma, e ficaram com medo, e a Bíblia diz que eles gritaram. No versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ou seja, quando Jesus disse assim: tem de bom ânimo, sou eu, não temas, eles não acreditaram. Aí Pedro falou assim: se é o Senhor, manda-me ir por sobre as águas. E Jesus falou: vem. E a Bíblia diz que Pedro ele andou por sobre as águas, porém ele começou a reparar na força do vento e teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Ou seja, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando por sobre as águas. O problema deles ali naquele momento eram as águas, porque ali as águas começaram a vir contra o barco por conta dos fortes ventos e por causa da tempestade, fazendo com que o barco naufragasse. E quando ele olhou para Jesus, ele andou por cima das águas, ou seja, andou por cima do problema. Porém, ele deixou de olhar para Jesus e passou a olhar, reparar para a força do vento. E a palavra de Deus diz o quê? Que ele começou a naufragar. E trazendo para as nossas vidas, isso tem acontecido com muitas pessoas. Pessoas que em meio a um momento muito difícil da sua vida, a vida está de cabeça para baixo, contas para poder pagar, dores no corpo, enfermidades, desenganada pela medicina, família destruída, marido nos braços da amante, filho usando drogas. E você passa a olhar para Jesus e você começa a superar esses problemas. Porém, quando você deixa de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e começa a reparar para os problemas que estão ao seu redor, você começa a naufragar.
Ou seja, aquele que estava andando por cima do problema passou a naufragar, começou a afundar ali onde ele estava no meio das águas. Então, ou seja, você quer andar por sobre as águas, você quer andar sobre todos os seus problemas, você tem que olhar para Jesus. Olhar para Jesus não é você ter medo, é você não temer. Presta atenção nisso, porque tem pessoas que dizem que olha para Jesus, mas teme ao problema. Não se alimenta, não dorme de noite, vive com seu coração aflito, preocupado, temendo que uma notícia má venha chegar. Mas aquele que olha para o Senhor Jesus, confia nele e não está preocupado com o tamanho do problema, com a força do vento, com o cenário que ela está passando ali no momento, que ela está enfrentando, o cenário de tristeza, de perda, mas ela olha para Jesus. E quando a gente olha para Jesus, a gente começa a andar por todos os nossos problemas. A gente começa a andar por cima de todos eles. Agora, uma vez deixando de olhar para Jesus e começando a olhar para os problemas, acontece com você o que aconteceu com Pedro. Porque a palavra de Deus diz que ele teve medo. Você lembra que no início do vídeo, Deus me usou aqui para poder dizer para você que existem duas coisas que atrapalham o ser humano. Uma delas, a gente acabou de ouvir agora, o medo. O medo, ele teve medo. Então, você não pode ter medo. E a segunda foi a dúvida. E quando Jesus viu ele naufragando, prontamente estendeu a mão e tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha aí a dúvida. Ou seja, ele estava acreditando. Quando ele duvidou, ele começou a afundar. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, em meio aos problemas, nós temos que olhar para o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Deus poderoso, eu te agradeço por mais um dia, por mais uma oportunidade. Se o Senhor não quisesse, nós não estaríamos aqui. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. Se temos duvidado, se estamos temendo, se deixamos de olhar para o Senhor Jesus, para se atentar para os nossos problemas, para o tamanho dos nossos problemas, nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque talvez essa criatura ela tem naufragado porque tem deixado de olhar para o Senhor. Mas a partir desse momento, Pai, nós iremos olhar para aquele que vai nos socorrer. Nós iremos olhar para aquele que vai nos levantar da prostração, do tremendal de lama, do fundo do poço. Porque Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus poderoso, visita agora todas as pessoas que estão acompanhando este vídeo. E seja qual for o forte vento, a tempestade que tem se levantado contra esse homem, contra essa mulher, meu Deus, que o Senhor possa estar indo de encontro e dizendo, falando fortemente ao coração desta pessoa: não temas, eu sou contigo. Porque, meu Deus, eu creio que virá abundância, virá, meu Deus, o tempo de prosperidade, de alegria, de realizações, de livramento a este homem, a esta mulher. Consagra com Teu poder esta água, que quem beber dessa água receba vida, receba cura, libertação, prosperidade, fortalecimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Beba da água. Que Deus abençoe a vida de todos de uma forma poderosa e até a próxima oportunidade. Na verdade, até amanhã, se assim o nosso bom Deus nos permitir.